Então vou pedir aos senhores jurados e senhoras juradas que, à medida que eu chamar pelo nome, vocês me respondam em voz alta as seguintes palavras: assim o prometo. Para o compromisso dos senhores jurados, peço a todos nesse salão do júri que fiquem de pé para a exaltação do compromisso. Senhores jurados e senhoras juradas, em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e o ditame da justiça. Seu Adriano, assim eu prometo, por favor. Dona Amanda, Dona Engels, até o final da sessão aprendo, não se preocupe. Seu Cleberson, Dona Jacira, seu Márcio e seu Azael. Pode sentar, a partir de agora vocês estão incomunicáveis. Se precisarem de alguma coisa, acionem a Tatiana e o Tiago do Oficial de Justiça, eu e o Roosevelt, por favor. Rafael, já prepara aqui, porque nós vamos. O primeiro a ouvir é o seu xará, Rafael, a vítima, que vai prestar o depoimento através de videoconferência. Ai, ai. Está funcionando aí? Seu Márcio, está funcionando aí? Tá? Passamos então ao início da instrução do processo com o depoimento da vítima, o seu Rafael Faria Castro. Bom dia, seu Rafael, tudo bem? O senhor está me ouvindo? Acho que não está saindo na TV. Está me ouvindo, seu Rafael? Então, ótimo, saiu agora. Seu Rafael, acho que melhor do que ninguém o senhor sabe do que os fatos se tratam. Então, hoje, para fazer o julgamento correto, nós vamos precisar ouvi-lo. E as perguntas iniciam-se com a doutora Mariana, promotora de justiça. Em seguida, o doutor Samuel, defensor público, e eu e os jurados, eventualmente, ao final. Doutora Mariana. Bom dia, Rafael. Bom dia. Ei, Rafael. A gente vai precisar voltar lá em 2012, tá? Tu vai me contar o que tu lembrar desse dia 27 de agosto de 2012, por volta da meia-noite. Antes da gente falar desse dia, me diga uma coisa. Nessa época, lá em 2012, o senhor morava onde? O senhor lembra? Qual era o bairro? A rua? No dia lá do ocorrido, tava escuro a rua lá, porque lá não tava sem iluminação na rua, aí tava escuro. Tá, mas... Nesse dia do ocorrido. Tá, se acalma. Mas eu quero saber onde o senhor morava. O senhor morava na Nova Vitória? Sim, eu moro lá próximo mesmo. Tá. De onde o senhor conhecia o seu Paulo Alan? Lá do bairro mesmo, que nós moramos no mesmo bairro. Pronto. E de onde o senhor conhecia o Silvio Jean, o Tivica? Ele é de lá também, ele morava lá no bairro. Tá. O senhor tinha alguma animosidade com algum deles, ou eles tinham alguma animosidade com o senhor? Tinha alguma rixa, alguma briga, alguma coisa pretérita? Naquela época, sim. Pronto. E por quê? O que tinha naquela época? Naquele tempo lá, a gente era mais novo, né? Era aquele negócio que existia antes, que era negócio de confusão de bairro. Aí eu morava lá em cima, ele morava lá para a parte de baixo, só que era no mesmo bairro. Aí era isso. Tá. Essa época que o senhor fala era a época que tinha as gangues, é isso? Isso. Isso.
Me diga uma coisa, qual era, se o senhor fazia parte, qual era a gangue que o senhor, do seu lado lá do bairro? Era de cima, Nova Vitória mesmo. Pois é, mas era qual? Da invasão? Qual era o nome que tinha a gangue? Era a invasão. A gangue da invasão, né? E a outra gangue que tinha no bairro, como era o nome? Era a Rocha Negra. Rocha Negra. Tá. O Paulo Alain, ele fazia parte de alguma dessas duas? Ou de nenhuma ou de outra? E fazia parte lá de baixo, né? Lá da Rocha Negra. Uhum. Aí só que nós moramos praticamente quase na mesma rua, só que era dividido. Tá, entendi. E o Tivica era do Rocha Negra também? Isso. Tá. Agora sim, neste dia, 27 de agosto de 2012, o senhor lembra onde o senhor estava de madrugada, quando começou essa história? Assim, conte devagar o que o senhor lembra. Não, eu me lembro, foi na parte que eu baixei, foi na Rocha Negra que eu baixei, aí estava escuro nesse dia lá, só que eu não tinha enxergado eles. Aí nessa parte do escuro lá que eu levei no tiro lá na rua lá. Tá. Nessa época o senhor tinha 18 anos, né, seu Rafael? Oi? Nessa época o senhor tinha 18 anos, né? Isso. Tá. O senhor conhecia o seu Hernandes e a dona Gleide? Era meu vizinho lá de perto lá. Pronto. Morava na época lá perto. Isso. Nesse dia, antes de acontecer isso aí, o senhor estava lá na casa deles, ou na frente, ou algum lugar conversando com eles? Eu estava próximo lá da casa dele lá. Aham. Era quase vizinho lá, tava lá na frente lá. Tá. Lá de casa lá. Tava vocês três, o senhor, o Hernandes e a Gleide, conversando. Não, nós tava junto antes. Aham, pois é, antes. Era vocês três ou tinha mais gente? Antes do ocorrido. Pois é, e antes do ocorrido, era só vocês três que estavam conversando lá ou tinha mais gente? É isso que eu estou lhe perguntando. O senhor entendeu? Gente, assim que eu falo, assim, gente mesmo que passando lá pela rua, mas assim que a gente não. Tá, pronto. Enquanto o senhor, o seu Hernandes e a dona Gleide estavam conversando por lá, o Paulo e o Tivica chegaram a passar por lá pelo senhor? Lá por onde eu estava não, porque né, na hora do ocorrido, foi na hora que eu baixei a Rocha Negra. E foi lá na hora do escuro que aconteceu o ocorrido. Tá. Então, depois que o senhor sai lá da conversa com o Hernandes e com a Gleide, o senhor vai baixar lá para a área do Rocha Negra, é isso? Sim, eu baixei. Tá. Pode falar, diga. Tá. Essa área, o senhor podia baixar para lá ou tinha alguma proibição entre vocês lá da gangue que vocês não podiam ir para esse lado? Não, lá onde que aconteceu o ocorrido, lá estava escuro. Estava escuro, eu não tinha enxergado eles. Lá, né? Foi lá na parte onde que eles moravam já. Tá. Foi o ocorrido. E o que o senhor foi fazer para lá? Era o seu caminho para ir para casa ou o senhor que resolveu ir para o lado de lá? Não, foi atrás de bebida, para comprar bebida. Ah, tá. O senhor lembra que o senhor veio numa audiência aqui, nesse fórum? Só te dizer o ano. Em ano passado. O senhor lembra que o senhor veio aqui? Sim, sim. Pronto. Nessa audiência que inclusive era comigo, o senhor disse que o senhor baixou para esse lado aí e que o senhor era proibido de baixar para lá. O senhor lembra disso? Sim, lembro. Pois é isso que eu quero saber. Por que o senhor era proibido de baixar para lá? Porque era a área do Rocha Negra? Era assim? É porque, como eu acabei de falar anteriormente, nós morávamos praticamente na mesma rua, só que era dividido. Aí o senhor não podia ir para um lado.
uma parte para cima era Invasão, a outra parte para baixo era Rocha Negra. Era dividido a rua. Pois é, aí quem era da Invasão não podia ir pro lado do Rocha Negra, é isso? Não podia andar. Tá, entendi. Tá, aí quando o senhor baixa lá para esse lado para comprar bebida, o senhor vê o quê? No escuro, né? Que o senhor já disse que estava escuro. Eram várias pessoas? Eram 2 pessoas? Era uma pessoa? O que o senhor viu? Era uma confusão? O que era? Não, quando eu passei eu não enxerguei ninguém nessa parte, eu ia passando. Era escuro, não tinha enxergado, mas não era só eles, tinha mais gente, só que eu não cheguei a reconhecer, porque estava escuro. Eu cheguei a reconhecer só eles mesmo. Tá, e quando o senhor disse que tinha várias pessoas, e que o senhor só reconheceu eles, o que essas pessoas estavam fazendo lá? Eu acho que eles estavam bebendo também, porque lá nessa parte deles lá, se eu não me engano, tinha faltado energia, o pote que estava queimado, só que estava escuro lá onde eles estavam. Entendi. Eu não estou recordando bem aí. Tá. Nesse dia, mas tá. Estava escuro. Entendi. Aí na hora que o senhor passa lá para ir comprar sua bebida, é o senhor que chama eles que lhe chamam, o que acontece? O senhor consegue descrever para a gente poder imaginar como é que foi? Não, foi na hora que eu ia passando, como eu falo que estava escuro, eu só senti a porrada já, eu vi só aquele fogo em minha direção, foi na hora que pegou o tiro, aí eu saí correndo para cima, eu fui cair lá em cima já. Tá. Quantos tiros o senhor pegou? Vamos lá. Quantos pegaram no senhor? Foi um tiro, só que ele se espalhou, né? Sim. A coisa pegou 4, se eu não me engano, foi 4 chumbo. E foi aonde, seu Rafael? Que pegou no senhor? Foi na mão, na coxa e um na costela. Tá. Além desse que pegou no senhor, o senhor ouviu mais algum disparo? Ou só foi um? Não, só foi um mesmo. Tá. O senhor conseguiu perceber de onde veio esse tiro? Se foi de lá de onde estava esse pessoal ou se foi de outro lugar? Sim, foi lá de onde eles estavam. Tá. O senhor conseguiu perceber quem deu o tiro? Assim, eu não vi, né? Que, como eu lhe informei, assim, eu vi o fogo vindo já em minha direção, lá, que eles estavam lá. Aí eu reconheci ele e o Silvio só. Tá. E quando o senhor reconhece... Eu já entendi que estava escuro. Quando o senhor reconhece o Silvio e o Paulo, o senhor reconhece eles antes do senhor levar o tiro ou depois do senhor levar o tiro? Não, eu reconheci ele na hora lá. Pois é, mas qual é a hora? É a hora que o senhor está passando e ainda não veio o tiro? Ou depois que o senhor leva o tiro e o senhor olha? Na hora que eu já levei o tiro e vou correndo. Ah, tá. Então quando o senhor percebe... Isso, quando o senhor olha para trás... Eu olho para trás... Diga. E... Seu Rafael? Oi. Quando o senhor olha para trás, depois de levar o tiro, e o senhor diz que percebe apenas o Paulo e o Tivica lá, o senhor viu se algum dos dois segurava uma arma? Não entendi. Quando o senhor percebe no meio dos homens lá, que tinha o Paulo e o Tivica, que o senhor reconheceu só eles dois lá na escuridão, né? O senhor viu se algum deles estava com arma na mão? Como o uniforme nessa hora estava escuro. Eu reconheci eles, só que o fogo veio de lá de onde eles estavam, né? Tá. Agora me explique uma coisa. Espera aí rapidinho. O senhor chegou a perceber, enquanto estava passando e viu lá na escuridão o pessoal do Rocha Negra, o senhor chegou a perceber se tinha uma arma de fogo lá no meio? Ou o senhor não viu? Isso antes do tiro? Sim,
na hora que eu saí correndo, eu vi a arma na mão do Silvio. Isso depois do tiro? Hein, seu Rafael? O senhor não tá conseguindo. Eu não estou conseguindo lhe entender. Quando é que o senhor vê a arma na mão do Silvio? Sim, nessa hora que eu coisei, eles vieram pra parte já clara, acho que era o poste lá, que era escuro. Aí eu cheguei a reconhecer o Silvio e ele, porque eles vararam na parte clara. Pois é, mas me diga uma coisa, a hora que o senhor levou o tiro, tava no escuro ou tava no claro? Que agora eu que não estou entendendo. Não, tava no escuro. Tá. Tava no escuro. E qual é a hora que vão pro claro? Que é isso que eu não estou entendendo. É depois do tiro? É por causa que lá, eu acho que nesse dia, era a lâmpada que estava queimada lá onde ele estava. E aí? Qual é a hora que o senhor vê? Qual é a hora que fica claro? Eu cheguei mais longe, uma distância, acho que uns 100, 150 metros, eu olhei para trás, aí foi na hora que eu reconheci. Depois do tiro, né? Só me diga isso, foi depois do tiro que Sim, aconteceu? Pronto, sim. Tá, agora eu estou entendendo. Já estava atirado. Tá. Aí quando o senhor olha para trás, o senhor vê o Silvio então com a arma, é isso? Isso. E o Silvio é o Tivica, né? E o Paulo, ele estava do lado do Silvio, estava para trás, estava para onde? Qual é a hora que o senhor vê o Paulo? Ele estava do lado dele lá. Tá. Agora me explique um negócio. Lá em 2012, perdão, peraí. Lá em 2012, no dia 14 de setembro de 2012, depois que aconteceu isso com o senhor prestou um depoimento na delegacia, o senhor se recorda? Na delegacia, lá na polícia. O senhor lembra? Pronto. Me diga uma coisa, o senhor chegou a ficar internado? Teve que passar por algum procedimento por conta do tiro que pegou no senhor? Cheguei. Ficou internado quanto tempo? Acho que foi uns 7 dias, 5, não me recordo muito bem. Tá. Passou por cirurgia? Eu fiquei na sonda, né? Mijando na sonda. E o aparelho no meu nariz também. Tá, mas o senhor passou por cirurgia, sim ou não? Nesse dia tinha afetado minha tripa, só que passando uns 15 dias depois, aí eu peguei a alta, passando uns 15 dias depois que eu foram descobrir que minha tripa estava furada, porque eu passei por cirurgia. Ah, tá, entendi. 15 dias depois. Tá, e depois que o senhor passou por essa cirurgia, o senhor chegou a ficar, ter que ficar em casa, sem fazer suas atividades, em repouso, ou o senhor já voltou à sua vida normal? Pegou 12 pontos na cirurgia. Tá. O senhor ficou com alguma sequela depois de tudo isso? Ou tá tudo normal com o senhor? Só coisa que não era para mim trabalhar em serviço pesado, né? Por causa da cirurgia, assim. Coisa mais sequela, porque eu trabalho de pedreiro, né? Aí, sim. Até agora ainda não teve frio nada. Às vezes que dá uma dorzinha, mas... Entendi. É normal. Tá. Agora me diga uma coisa. Lá em 2012, depois que o senhor passou por tudo isso aí, que o senhor foi lá na delegacia, o senhor chegou a narrar, aí o senhor vê se o senhor se lembra, então me explique, porque é uma história um pouquinho diferente dessa que o senhor contou agora. Que o senhor estava lá com o Hernandes e a Gleide, lá na Travessa Rocha Negra, Maracanã, que é na residência lá. E que o senhor estava bebendo com o casal. Quando teria aparecido o Tivica e o Alain, com uma arma caseira e uma bomba usada para pescar. E eles teriam arremessado essa bomba, mas essa bomba não detonou. E aí o senhor viu o Tivica na posse de uma arma de fogo, acompanhado do Alain, correndo em sua direção, quando o Tivica deu o disparo. Foi assim? Como eu estou lhe falando, quando eu passei para lá, eles estavam na parte escura. Aí
nessa hora lá, que eu botei o fogo, eles tinham jogado coisa lá, só que pra mim eu achava que era o mais bom, porque na hora que acertou o tiro, eu saí correndo, eu fiquei esperando, né? Saí correndo pra banda de cima, mas quando chegou na parte clara lá, eu reconheci ele depois que eles vararam já pro claro. Pois é, mas pelo que o senhor conta aqui na delegacia, isso teria acontecido ainda lá perto da casa onde o senhor estava, com o seu Hernandes e com a dona Gleide. E namora próximo lá, tudo próximo lá, só que como eu expliquei, é dividido. Tá. É dividido naquele. E me diga uma coisa, o seu Hernandes ou a dona Gleide chegaram a ver alguma coisa disso aí? Eles ainda estavam lá, na frente, fora da casa, quando o senhor desceu, baixou lá para a banda do Rocha Negra? Não, eu não sei se eles estavam lá na frente na hora, porque na hora que eu baixei para comprar a cerveja, eu não vi, eu não cheguei mais eles lá, não tem? Eles não estavam lá na frente, mas não sei se eles chegaram a ver ou não, porque quem me socorreu foi o pessoal lá que me levaram já mais para cima. Eu estava desorientado nessa hora. Uhum. O senhor lembra se chamaram socorro, se foi ambulância, quem ele levou para o hospital? Se eu não me engano, parece que me levaram num táxi, chamaram um táxi. Uhum. Eu estava desorientado. Tá. E me diga uma coisa. Depois que o senhor se recuperou, voltou para casa, o senhor chegou a ver o seu Paulo Alain ou o Tivica ainda lá pelo bairro? Já que eles eram seus vizinhos? Sim, inclusive, antes dessa audiência, eu cheguei a conversar com o Alain, nós se entendemos, tá entendendo? Uhum. A gente conversamos, porque naquele tempo lá, aquele tempo era o tempo, eu falava, o tempo de gangue. Hoje em dia todo mundo é pai de família, já naquele tempo nós era tudo novo, Uhum. tudo. Aí eu cheguei a conversar depois disso com ele, nós sentamos conversando. Tá. Quando o senhor fala depois disso, foi lá perto do fato, então, porque depois disso tem 13 anos, né? Ou foi agora recente, ou foi lá em 2012, 2015 ainda? Não, agora já. Eu comecei a falar com ele já tá com uns 3 anos já. Aham. A gente tipo, eu não guardo assim, mágoa, coisa, não. Cheguei e conversamos numa boa, porque aquilo foi tempo do passado. Tá. E naquele tempo lá do passado, eu lhe pergunto, o que foi que o seu Paulo Alain fez contra o senhor? Foi ele que deu o disparo? Ele que deu a arma? O que foi que o senhor viu naquele dia lá? Ou o senhor não viu? Não, eu vi ele do lado do Silvio, na hora que eles vararam no claro. Tá. E o Silvio que estava com a arma, é isso, Tivica? Isso. Tá. Depois, agora que o senhor disse que conversou com o seu Paulo, o senhor chegou a perguntar para ele o que foi que ele viu, o que foi que aconteceu, se foi mesmo o Tivica que deu esse tiro, ou se foi outra pessoa? Não, eu não cheguei a esses detalhes, né? Tipo, porque eu cheguei a conversar com ele assim, assim sobre o passado, assim, coisa. Eu falei que eu não tinha mágoa dele, não guardava desavença. A gente ficou conversando sobre outras coisas, mas menos desse assunto. A gente não quisemos mais tocar no assunto. Entendi. Tá. O Tivica, o senhor tem notícia? Não, eu vejo ele só pelo Facebook, ele posta algumas coisas. Mas ele ainda reside em Santarém? O senhor tem essa informação ou não? Não, ele está em Manaus. Tá. E o senhor chegou a conversar com o Tivica, seja pelo Facebook ou pessoalmente? Não cheguei a conversar com ele não, só com o Alain mesmo. Entendi. Tá certo, seu Rafael. Muito obrigada, excelência. Sem mais perguntas. Certo. Bom dia. Só esperar virar a câmera aqui. Já? Certo. Bom dia, Rafael. Bom dia. A promotora já perguntou a maioria das questões. Eu vou só simplificar, tá? O acusado aqui, encontra-se aqui ao meu lado, ele está sendo acusado
de ter tentado matar o senhor pela uma fala que o senhor fez lá na delegacia, de ele ter supostamente entregado a arma ao Tivica. Essa é a acusação. Lá em juízo, né, na outra audiência, o senhor disse que não se recorda. Eu pergunto hoje para o senhor, teve alguma conduta do Paulo Alan, que o senhor se recorda, daquele dia, ativamente, na questão de ter desse tiro? Ou a recordação do senhor é de apenas ele estar ao lado do Tivica? Não, porque os comentários, foi pelos comentários depois, né, que me falaram que ele tinha entregado a arma, mas eu, pessoalmente, eu vi ele só ao lado lá do Tivica mesmo, na hora que eles vararam no claro. Certo, então o senhor não viu essa entrega de arma e nem viu ele disparando? Não, eu vi ele só ao lado mesmo. Certo, eu pergunto para o senhor agora, né? Naquela ocasião, o senhor falou que ele participava lá da gangue da Rocha Negra, é isso? E o senhor da gangue da Invasão. Havia outros membros dessas gangues naquele local? Lá da parte deles, sim, mas só que eu não cheguei a reconhecer, porque estava escuro. Certo. E na sua parte também tinha outros membros também lá da gangue da Invasão? Não, nessa hora eu tinha baixado para comprar bebida, tava só eu. Tava só o senhor, certo. Mas o senhor pode dizer então que tinha mais de 2 pessoas além do Paulo Alan e do Tivica naquela ocasião ali? Sim. Então poderia ser outra pessoa que teria entregado essa arma ao Tivica sem ser o Paulo Alan? Como eu lhe falei, eu não cheguei a ver, foi pelos comentários que me falaram depois. Eu vi ele só na hora que eles vararam no claro. Certo, o senhor falou que... Então, o senhor falou que ouviu o comentário. O senhor pode dizer quem foi que declarou isso? De quem seria esses comentários? Se o senhor se recordar, né? Eu sei que faz tempo. então, os comentários eram boatos que estavam falando lá pelo bairro, né? Aí chegou até meu ouvido, aí o pessoal que falavam lá. Certo. O senhor já teve algum tipo de desavença, certo? Antes, naquela época, em 2012, algum tipo de desavença entre o senhor e o Paulo Alan? A desavença que nós tínhamos é porque ele morava lá embaixo e eu morava lá em cima, aí o bairro era dividido, lá a rua. Ah, era a desavença pelo fato de ser gangues distintas, mas não tinha nada pessoal entre vocês? Não. Certo. E entre o senhor e o Tivica, tinha algum tipo de desavença, animosidade entre vocês? Não, inclusive ele chega a ser meu parente ainda. Ah, o Tivica é seu parente também? Chega a ser parente assim já de segundo grau, assim. É meu parentado ainda ele. Tá certo. Você falou agora há pouco para a promotora que algum tempo, de uns tempos para cá, você retornou a falar com Paulo Alan, né? Eu pergunto para o senhor, o senhor deseja ver o Paulo Alan aqui condenado por esse crime de tentativa de homicídio contra o senhor? Não, como eu conversei com ele, o passado ficou coisa assim, porque a gente era tudo jovem, hoje em dia a gente já estamos tudo pai de família, a gente sentamos e conversamos, como eu falei para ele, eu não guardo raiva, nem rancor, não. A gente sentamos e conversamos, onde a gente se vê, a gente se fala, eu tenho o número dele, a gente conversa normal, porque no passado, como eu estou lhe falando, a gente era tudo novo, sem noção das coisas ainda. Aí hoje em dia a gente já conversa normal, tudo certo. Tá certo. Eu estou satisfeito, excelência, sem mais perguntas. Alguma pergunta para a vítima? Não consigo ver atrás da televisão, tem alguma? Então, depoimento encerrado. Muito obrigado, senhor Rafael. Está dispensado. Okay. Muito obrigado mesmo, está dispensado. Aí você pode trazer. Alguém quer o banheiro, senhor jurados?
Estão todos aí. É a Gleide. Podem trazer uma testemunha Gleide, por favor. Bom dia, Tatiana, nem cheguei. Então, ao depoimento da dona Gleide Lacerda Silva. Bom dia, dona Gleide, tudo bem? Bom dia. Dona Gleide, tem algum problema para a senhora prestar o depoimento na frente do seu Paulo Alain? Não. Tá. A senhora conhece ele? Não o conheci até na última audiência. Tá. E a vítima, o Rafael? Sim, Parente conheci. seu, vizinho? É vizinho. Tá. Então, devidamente compromissada com a palavra a promotora de justiça. Depois o defensor público e o jurado ao final. Obrigada. Bom dia, dona Gleide. Bom dia. Dona Gleide, vamos tentar voltar lá em 2012. Faz tempo, né? Mas vamos lá. Em 2012, a senhora lembra o bairro que a senhora morava? Se ainda é o mesmo, se já mudou? Não, já mudei. Tá, mas qual era o bairro que a senhora morava, então, em 2012? No Maracanã. Lá no É Maracanã? É. Tá. Nessa época, a senhora morou o quê? Um ano, um mês lá? Ah, não me Muitos lembro. anos, não lembra? Não lembro. Tá. Mas nessa época, a senhora se recorda se era constante ter ali no bairro aquelas brigas de gangue, que era um monte de moleque de um lado, um monte de moleque de outro? Sim. Porrada, tiro, tinha de tudo. Sim. Tinha, né? Era A normal. senhora era normal, né? Era. A senhora, nessa época, tinha conhecimento, assim, qual eram as gangues lá do bairro, assim, de nome? Ou já tinha ouvido falar? Eu tinha ouvido falar De qual? que era Rocha Negra Uhum. e Invasão. Pronto. Então a senhora realmente morou lá, que já ouviu falar o nome. É esse mesmo. Era o mais falado. Tá. O Rafael, a senhora conhecia de lá também, Sim, do bairro? da rua. Era seu próximo. vizinho? Era próximo. De da minha parede? casa. Era próximo? Era, aham. Tá. Ele costumava ir lá na sua casa, a senhora ia na casa dele, ou só se viu na rua? Era, às vezes eu ia mais na casa da mãe dele, que Ah, tinha mais tá. idade do que a mãe dele. Tá. E esse nome a senhora já ouviu? O Tivica? Ah, por apelido sim. Por apelido? Sim, sim. Sabe se ele morava lá? Se Eu era de creio- alguma gangue? Ah, não sei. Eu creio que ele morava lá, mas eu não sei lhe afirmar. Já tinha ouvido falar desse Já tinha Tivica? ouvido falar, é. E a senhora ouviu falar bem ou mal dele? Mal. Mal. Tá. E do seu Paulo Alain, que está aqui presente, que a senhora disse que conheceu ele na última audiência, né? A senhora tem memória dele lá no bairro? Nunca tinha ouvido falar até então. Tá. Vamos lá. Nesse dia aqui, no dia 27 de agosto de 2012, tanto a senhora quanto o seu Hernandes, que eu não sei se ainda é, mas na época era seu companheiro, né? E o Rafael narraram que estavam juntos. Eu não sei se na frente da sua casa, em algum lugar, conversando e bebendo. A senhora tem assim essa memória vaga desse... Não me lembro muito bem, mas se eu não me engano era na minha casa que a gente estava, nós três. Na frente, né? É. Tá. Desse período que vocês três estavam na frente da casa, a senhora lembra, tem uma memória de alguma coisa diferente que tenha acontecido? Alguma briga, alguém passou, alguém provocou? Não lembro. Não lembro. Não veio nada na sua Não, cabeça não assim lembro. de diferente, né? Uhum. Tá. Nesse dia, a senhora se recorda de ter ouvido barulho de briga, de disparo, de ter acordado e ido olhar? Assim, era normal. Era normal, né? Final de semana era normal, tipo, ter briga, ouvir tiro, grito, era normal na rua. Tá. Lá em 10 de maio de 2013, a senhora foi na delegacia, a senhora e o seu Hernandes.
Hernandes em Biriba. aham. E a senhora falou que por volta de 00:30, realmente a senhora estava com ele e o Rafael lá na frente da sua casa. E por volta de 00:30 vocês resolveram entrar para casa, quando estavam recolhendo as cadeiras. Uhum. A senhora consegue lembrar assim disso? Mais ou menos. Pouco, né? Mais ou menos. Aí quando vocês narraram que ouviram um disparo, acompanhado de gritos. Até... Tá, e o Rafael já não estava mais, ele já tinha saído. A senhora lembra disso? Uhum. Sim. Tá. A senhora lembra, vocês falaram que chegou ambulância, que chegou polícia, e aí que vocês souberam que o Rafael tinha sido atingido. Foi na Exatamente. madrugada ainda ou foi já no outro dia? Aí eu não me lembro se foi na madrugada ou foi no dia seguinte. Mas a senhora lembra disso? De É. tomar conhecimento que foi o Rafael atingido? Sim. Tá. Então a senhora mesmo não presenciou nem ouviu Não. nada? Não, Tá. não presenciei. Quando a senhora estava na companhia do Rafael, teve algum lançamento de bomba, alguma coisa diferente? Não me lembro. Tá. Quando a senhora soube que o Rafael tinha sido atingido, né? Que era uma pessoa que a senhora conhecia. Uhum. A senhora chegou depois, quando ele voltou lá para casa dele, a conversar com ele, ou a família, com a mãe dele, para saber o que fizeram com seu filho, o que foi que aconteceu? Não me lembro. Não lembra? Se a gente chegou a conversar sobre isso. Tá. A senhora chegou a ouvir algum comentário lá no bairro? Olha, foi o fulano que atirou no Rafael, foi assim, foi briga de gangue? Não. A senhora não ouviu nenhum comentário? O comentário tinha bastante sobre brigas, assim, mas não Não, exatamente sobre lembrar essa, sobre essa, é. daí não lembro, não Tá. recordo. Mas assim, sempre que acontecia alguma coisa, tinha os Sempre. comentários, né? Sim, Quem sempre, foi, o que sempre. aconteceu. Sempre tem, né? Só que hoje a senhora não lembra. Não, Pronto. exatamente. A senhora sabe me dizer se o seu Hernande chegou a ouvir alguma coisa, a sair para ver? Não, Ou a senhora não lembra? Não lembro. Não lembra, né? Não tem lembro. problema. Muito obrigada, dona Gleide. Sem mais, excelência. Não, vamos ter muito depoimento. Encerrado. Qual a próxima, doutora? Agora o Hernando. É um meio rosinha no celular. Não, vai ficar roxinho. Não, esse. Aqui você. Um papel pra me levar pra minha pastora, pro meu trabalho. Só no final ou agora? Tá. Minha identidade? Passamos agora então à oitiva do seu Hernande em Biriba Paz. Bom dia, seu Hernando, tudo bem?
Bom dia, tudo Tem bem? algum problema com o senhor prestar o depoimento na frente do seu Paulo Alan? Não, problema nenhum. O senhor conhece ele? Conheço. Parente seu, amigo seu? Não, conhecido. E a vítima, o senhor Rafael, o senhor conheceu ele? Conheci também. Amigo seu também, vizinho? A gente jogava bola junto. Tá. Então, devidamente compromissado, de amizade com os dois, com a palavra a promotora de justiça. Bom dia, seu Hernandes. Bom dia. É Hernandes, Com né? todos os amigos. Isso. Esse é o Hernandes? Lá em 2012, o senhor lembra o bairro que o senhor morava? O bairro eu lembro. Qual era? Nova Vitória. Pronto. Lá no seu bairro, nessa época, o senhor lembra de gangue? Tinha esse negócio de gangue, briga de gangue? Os meninos lá da gangue? Mais ou menos ainda. Tinha, né? Tinha. E nessa época, lá em 2012, era comum o senhor ver ou saber, no final de semana ou ontem, naquele dia, teve briga de gangue, os meninos estavam brigando na rua, porrada, tiro. Era comum? Às vezes. Às vezes, né? O senhor sabe o nome das gangues que tinha lá no bairro ou não sabe? Não. Tá. O Rafael, que é a vítima aqui desse caso, o senhor conhecia ele lá do bairro, é isso? Isso. Era seu vizinho? Morar nas proximidades. Morava perto. Só me diga uma coisa, nessa época, o senhor morava com a dona Gleide, é? Sim. Tá. O Paulo Alan, o senhor conhecia lá do bairro? Sim. Morava perto também? Morava não tão perto. Tá. Me diga uma coisa, o Rafael, voltando lá no Rafael, o senhor sabe se ele fazia parte de alguma gangue? Ou não sabe? Só se souber, não tem problema. Não sabe. E o Paulo Alan, que o senhor conhecia, sabe dizer se ele era de alguma gangue? Ou não Também sabe? não. Hã? Também não. Tá. O Silvio, que era o Tivica, o senhor sabe quem é? Ouviu falar dele? Só ouvi falar. Ouviu falar. E o senhor sabe dizer se ele era de gangue? Eu não sei lhe informar, né? Tá. E o que o senhor ouviu falar do Tivica? Era coisa boa ou coisa ruim? Pouca coisa ouvia falar dele. Pois é, e essa pouca coisa era o quê? Que ele era uma boa pessoa ou que ele era meio alterado? Que a dona Gleide disse que ouviu falar dele como meio alterado. Ou o senhor ouviu ao contrário ou a mesma coisa? Não. É o que o pessoal falava, né? Meio alterado, assim. Tá. Sempre- Era da confusão, né? Porque o senhor ouviu falar, claro que o senhor não conhecia. Tá bom. Nesse dia aqui, 27 de agosto de 2012. O senhor se recorda do senhor, da dona Gleide e do Rafael conversando lá na frente da casa de vocês? Sim. E era uma segunda? 2012? Era na madrugada, então foi do domingo para segunda, que essa data aqui, 27 de agosto, era uma segunda-feira. Tá. Então o senhor lembra de vocês três lá conversando, né? Sim. Enquanto vocês três estavam lá conversando, o senhor se recorda de ter acontecido alguma coisa assim diferente, de alguém ter passado, provocado confusão? Não. Ou não? Não. Não. O senhor não se recorda ou não teve? Não teve. Não teve, né? Tá. O senhor nesse dia, obrigada, se recorda do seu Paulo ou do seu Tivica, do Silvio Tivica? O senhor não sabe quem é, né? Só ouviu falar. Então, do seu Paulo. O senhor se recorda do seu Paulo por lá, de ter visto ele? Não. Tá. Depois que o senhor se recolhe para sua casa com a dona Gleide, isso eu estou lhe perguntando com base no que o senhor falou lá em 2013 na delegacia. O senhor se recorda de ter ouvido barulho da rua, de grito, de confusão? Não recordo. Tá. Quando é que o senhor sabe, o senhor lembra de ter tomado conhecimento que o Rafael, o seu vizinho, né, que é perto lá, tinha sido alvejado com um tiro? Foi Fale aqui no microfone, senão a gente não... uns 2 dias depois do fato acontecido. E como é que o senhor soube É o pessoal comentando, né? que o Rafael tinha sido baleado, é? E nesses comentários que o Rafael tinha sido baleado, se falava se foi briga de gangue ou se foi só uma confusão dele com alguém? O que o senhor ouviu falar disso? Eu ouvi que ele tinha sido atirado, né? Mas foi de gangue ou foi de alguém que passou na rua?
foi de alguma inimizade dele? O senhor não ouviu nada assim? Não, parecido. Hã? Não. Tá. A dona Gleide falou aqui, e que eu imagino que aconteça, quando acontece alguma coisa no bairro, todo mundo começa a falar, ó, fulano foi atirado, foi assim, foi assim, foi assim. Começa a correr a história, né? O senhor não ouviu nenhuma história de quem atirou e por que atiraram no Rafael? A história que o pessoal comentava era que o Silvio, né? Que tinha atirado ele. Que o Tivica, né? Isso. Foi que isso. o Tivica tinha atirado. Nessas histórias que o senhor ouviu, do caso do Rafael, do tiro do Rafael, em algum momento o senhor ouviu o nome do Paulo Alan? Não. Envolvido, ó, o Paulo Alan estava junto, ou o Paulo Alan deu a arma, ou o Paulo Alan atirou. Era Não. sempre o nome do Silvio? Sim. Do Tivica, é? Sim. Tá certo. Depois que o senhor soube do Rafael e começou a ouvir essas histórias aí, os comentários, né? O senhor continuou vendo o Tivica e o Paulo Alan lá pelo bairro? Não. Não viu mais nenhum dos dois? Não. Depois disso, o senhor chegou a se mudar de lá? Depois de um tempo, né? De um tempo ainda, né? E desse um tempo que o senhor ficou lá pelo bairro, o senhor não viu mais nenhum dos dois? Não vi, não. E o Rafael continuou lá ainda do tempo que o senhor ficou? Sim. Continuou, né? O senhor tinha contato com a mãe do Rafael? Sim, às vezes, né, a gente conversava. E o senhor chegou alguma vez a conversar com ela sobre isso? Ela comentou alguma coisa com o senhor? Não, a respeito disso não. E com o Rafael, já que o senhor conhecia ele frequentava lá a sua casa. Depois disso, ele chegou a comentar alguma coisa com o senhor? Ele não comentou não essa questão. Nunca? Não. Tá bom. Obrigada, tá, senhor Hernandes? Sem mais, excelência. Alguma pergunta para ele? Não? Pelo menos encerrado. Muito obrigado. Tá ok. Podem trazer a dona Maria Leonor lá. Alguém quer ir ao banheiro, senhor jurados? Tem uma jurada querendo ir ao banheiro e depois a dona Maria Leonor Souza. Não, Maria Leonor. Desculpa. Farias de Castro Mota. A senhora conhece o Rafael, dona Maria Leonor? Sim, A senhora é a eu sou a mãe dele. mãe dele, tá. Com a palavra então a promotora de justiça, só para deixar bem claro. Bom dia, dona Maria. Bom dia. Tudo bem? Dona Maria, volte lá em 2012. Nessa época, a senhora lembra onde a senhora morava? Qual era o bairro? Sim, Onde era? Rua Maria José, número 20, bairro Nova Vitória, que fica no Maracanã. Isso. Nessa época, o seu filho, Rafael, morava com a senhora? Sim, A senhora tinha outros filhos? sim, filhas. Filhas, né? Nessa época, a senhora se recorda que naquele bairro existiam gangues formadas por jovens? Sim, Tinha, né? sim. Era comum ter enfrentamento dessas gangues, briga na rua? Sim, era muito comum na época. Na época, né? E na época, a senhora sabe se seu filho fazia parte de alguma dessas gangues? É porque assim, na comunidade, lá onde nós morávamos, que moramos até hoje, Aham. na Rua Maria José, onde eu morava, onde eu moro, os meninos de lá não podiam baixar assim pro lado Rocha Negra, para onde o acusado mora. Uhum. E da Rua Maria José para cima, que é no mesmo bairro, também eles não podiam subir para lá, porque eles se enfrentavam ali naquele pedaço. Uhum. Entendi. Então, o seu filho era do lado de cima. No caso. E o seu Paulo Alan, a senhora conhecia ele de lá do bairro? Sim, sim. Ele era do lado de cima ou do lado de baixo? Do Ou não lado era de baixo. Do lado de baixo. O seu Silvio, conhecido como Tivica, a Sim. senhora lembra dele? Sim. A senhora sabe quem é? Sim, inclusive ele é primo do meu filho. Ah, é parente ainda. Ainda. O Silvio era do lado de cima ou do lado de baixo? Ou não era de nenhum lado? Ele não morava na comunidade nessa época, ele morava na Elcione Barbalho, só que ele vinha para beber com os meninos do lado de baixo. De baixo. Tá.
A senhora, antes desse dia aqui, que seu filho foi alvejado, a senhora tinha conhecimento se o seu Paulo ou o seu Silvio tinham algum problema com seu filho? Sim. Mas era por conta desse negócio da gangue ou era outra coisa? Não, era por conta dessas brigas deles, porque na época eles eram mais jovens, né? Não tinha consciência e ciência do que, assim, hoje no caso, se fosse hoje, eles não fariam o que fizeram no passado, né? Entendi. Tá. Então, entendi. Neste dia, que consta aqui, 27 de agosto de 2012, que era, pelo que está narrado aqui, era a madrugada. Então, foi do domingo para segunda. Como é que a senhora soube que seu filho tinha sido atingido com um disparo de arma de fogo? Uma vizinha foi lá em casa, bateu, né, lá na porta e avisou pra gente que ele estava atirado, que ele estava jogado lá no canto, na São Marcos, e que já tinha chamado a ambulância. Aí meu marido levantou e foi para lá. Eu não fui porque na época, assim, eu não concordava, era meu filho, eu não concordava. Falava as coisas para ele, mas jovem, né? Então eu disse que eu não iria. Eu não iria lá, porque se ele tivesse em casa, não tinha acontecido isso. Isso foi as minhas palavras na época. E aí meu marido foi para lá. Foi meu marido que foi com ele para o hospital. Tá. E nesta hora que essa sua vizinha vai lhe avisar, ela fala para a senhora quem poderia ter dado o tiro? Sim, porque viram lá, porque tinha outros jovens lá, entendeu? E aí viram quem foi que tinha atirado, né? Quem foi? Na época ela falou que foi o Tivica, né? Só que tinha mais um outro envolvido, só que não me falaram o nome dele na época, entendeu? Tá, mas como é que lhe disseram que tinha outro envolvido? Qual era a história desse outro aí? Como é que era? Começaram a briga, começaram a se jogar pedra, e era pau, e correndo pra lá e pra cá. Tá. Aí nesse momento foram buscar a arma, que no caso estava na casa de alguém lá, deram pra... Era o Tivica, era o Paulo Alain, era mais o... Era muitos rapazes, caso uns 15 a 20, era assim que eles ficavam, com essas brigas de gangue na época, né? Tá, mas quem é que foi essa história de buscar a arma? Quem que pegou a arma? Quem deu a arma? A senhora chegou a ouvir falar alguma coisa? Não, eu só sei dizer que me falaram quem atirou, foi só isso. Que foi o Tivica? Isso. E o que a senhora ouviu sobre o Paulo Alain nessa história lá, desse dia do seu filho? Que ele estava junto com o Tivica, que eram eles três, que os outros saíram, né? Mas eles três ficaram. Eles três como? Eles três, assim, que foram para cima, Quem é o terceiro? Eu não lembro o nome dele, mas ele também não mora mais lá. Era o Tivica, o Paulo e mais um, é isso? Isso. Que foram para cima do seu filho? Sim. E nesse dia lhe falaram se o seu filho estava sozinho ou se o lado da gangue da invasão também? Não, ele não estava sozinho, tinha outros, né, também. Não, mas eu digo outros do lado dele. Isso. Ou porque da Rocha Negra eu sei que tinha. Sim. Né? Tá, entendi. Isso lhe falaram, né? Isso. Tá. Então foi seu esposo na época que acompanhou ele para o hospital? Foi. Tá. A senhora chegou a conversar nessa época com o Rafael, assim, para saber o que foi que tinha acontecido? Da boca dele, no caso, né? Não, porque ele ficou dias internado. Depois que ele chegou em casa, que eu fui procurar saber, aí foi que ele disse que era o Tivica, ele tinha visto o Tivica, Paulo Alain e mais esse rapaz lá. Aí eu disse só que eu não tinha levado o outro, porque eu não sabia, né? Então eu estava, nesse momento eu estava dormindo, então fui saber pela boca da vizinha lá que foi me dizer. Então, por isso que só foi os dois citados. Tá. E quando ele fala para a senhora o nome do Paulo Alain, ele explica para a senhora o que foi que o Paulo Alain fez lá nessa época aí, quando a senhora conversa com ele? Que eu já sei que o Tivica foi o que disparou. Sim. E o que foi que o Paulo Alain fez? Tava junto com ele lá, assim, tipo assim, eles se encontravam, corriam para cima. Na hora do disparo,
Ele disse que ele viu Paulo Alain e o Tivica. Foi o que ele me disse. E mais esse outro. Que nem ele sabe o nome. Não, ele sabe o nome, eu também sei, só que... Não está lembrando. No momento eu não estou lembrado. Tá, e me diga uma coisa, depois que isso aconteceu, a senhora continuou vendo o seu Paulo Alain e o seu Tivica por lá, ou a senhora deixou de vê-los? Sim. Primeiro porque eu sou agente comunitária de saúde, trabalhava e trabalho naquela comunidade. Então eu visito as famílias, inclusive o pai e a mãe dele, né, visitava na época, e juntamente com a colega, então eu via diretamente eles lá. Os dois, tá. Sim. E a senhora chegou a ter contato assim com o seu Paulo Alain ou com o seu Silvio para falar sobre isso? Não. Nunca conversou com eles sobre Não. isso? A senhora tem conhecimento que seu filho hoje conversa com seu Paulo Alain? Ou a senhora não sabe? Ele conversa. Ele chegou a narrar para a senhora, contar para a senhora que conversou já com o seu Paulo, ou ele nunca falou para a senhora? Ou a senhora só soube lá pelo... Não, ele falou para mim que ele já fala com ele, que não tem mais nada a ver, porque já foi no passado. Então, hoje ele está bem, graças a Deus, pelo que ele passou, mas já ficou lá no passado. Então, hoje, como eu disse e repito novamente, se fosse hoje, ele não faria mais isso, porque hoje já tem família, né, já cresceram em pensamento, né? Entendi. Tá certo, dona Maria. Muito obrigada, tá? Sem mais, mas não sai ainda não. Espera aí. Doutor Samuel? Você tiver alguma pergunta para ela? Sem pergunta. Depoimento encerrado. Doutor, seu cliente vai falar? Tá, então você explica a sessão por alguns minutos, para que possa, então, o senhor fazer a entrevista reservada. A gente já volta com... Silêncio? Sim. Então está encerrado o interrogatório. Retorna lá do defensor. Já vamos preparar para os debates. Relativamente rápido. Então recebam meus cumprimentos, iniciando sempre com a praxe, e daqui a pouco eu volto a falar com os senhores. Doutor Gabriel, também receba o meu bom dia, assim como o senhor me deu, mais uma vez no Tribunal do Júri, sob a sua presidência. É sempre uma satisfação. Cumprimentar a Alessandra, não esqueci teu nome, e o Maicon, que são a estagiária, e o policial do Ministério Público, que sempre nos acompanham. Sempre digo que duas cabeças pensam melhor que uma, então sempre aqui em Santarém a gente tem essa prática de ter um estagiário sempre do nosso lado nos acompanhando. Receba o meu muito obrigado, meu bom dia. Cumprimentar o doutor Samuel e a sua, acho que hoje é estagiária, né? Porque anteontem eu chamei a advogada de estagiária porque ela era novinha. Mas eu acho que vocês também são novinhas, são estagiários. Recebam o meu bom dia, meus cumprimentos também. Dividindo mais uma vez essa tribuna. Diferente do que os senhores veem, se já assistiram filmes e novelas, principalmente dos Estados Unidos, dos júris, ou das novelas do Brasil, como são os tribunais do júri, aqui os senhores, pelo menos da minha parte, nunca verão, não vou dizer nunca, né, que nunca é uma palavra difícil, mas não é o meu comportamento de fazer um júri de gritos, de com baixarias. Como a gente vê na televisão, aqui eu busco sempre ser técnica e objetiva, para que mostre para os senhores quais são as opções que os senhores têm. Cumprimentar os policiais militares que estão sempre aqui presentes. Os senhores sempre vão ver policiais aqui, está ali o outro. Independente de ser réu, preso, ou não estar aqui presente, ou estar presente e ser solto, sempre terão policiais militares nos auxiliando. Cumprimentar o Roosevelt
e os oficiais de justiça e o Rafael ali da informática, que também nos auxiliam aqui nos júris. Já fui servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Pará também, e sei da importância do trabalho de cada um, para que a gente consiga hoje, esse fato é de 2012, para que a gente consiga hoje dar uma resposta para todas as partes, pelo menos em parte, né? Porque ainda tem o Tivica, o Silvio, que está em outro processo. Possivelmente uma hora ele pode chegar aqui. Quem mais? E o Paulo Alain. Receba, Paulo Alain, meu bom dia. Diga a todos os réus, não os conheço, né? Conheço por conta do processo. E independente do que eu vá pedir aqui, eu estou apenas fazendo o meu trabalho. E cumprimentar a plateia, os estudantes de direito aqui presentes. Nem sempre a gente tem plateia, é um ou outro júri, mas eu sempre digo que qualquer júri que a gente faça, e esse aqui não vai ser diferente, em que pese ele seja mais simples, a gente sempre aprende alguma coisa. Então, nesse meu momento de conversa com os senhores, eu gostaria primeiramente de dizer, tudo que eu falar aqui vai servir para qualquer outro júri que os senhores fizerem. E a primeira coisa que eu preciso pedir, já que acredito que deva ser o primeiro júri de vocês, pelo menos comigo, né? E eu acho que da leva de vocês, eu ainda fui a promotora que fez todos os júris, ainda não veio outro colega, porque vocês começaram início de outubro, né? Dia 2. Os senhores jamais podem concordar ou discordar comigo externamente. Ou seja, os senhores, eu não posso, ninguém, na verdade, pode enxergar os senhores sacudindo a cabeça, ou fazendo assim, ou demonstrando o que estão pensando. Porque a Constituição exige que os senhores, dá aos senhores, na verdade, o direito do sigilo da decisão que os senhores vão dar ao final. Então, assim, eu vou fazer perguntas, vou fazer colocações, o doutor pode fazer também, que são coisas que devem ser respondidas pelos senhores na cabeça dos senhores. Tá? Porque ninguém aqui pode saber o que os senhores decidiram. Se depois os senhores quiserem conversar, tudo bem. Mas até o final da votação, quando os senhores vão decidir que crime, qual crime, se vai ser condenado, se não vai ser, a gente não pode saber o que passa dentro da cabecinha dos senhores. Sob pena de anular o julgamento e ter que fazer tudo de novo. Outro esclarecimento. Eu não recuso o jurado. A não ser que o jurado levante ali e faça uma cara assim. Com o tempo a gente já vai se conhecendo, eu já consigo perceber. Aí eu recuso. Mas eu não recuso o jurado, porque a intenção aqui é que os senhores participem, todos participem, só não seguido. Então, quando eu recusar algum jurado, os senhores vão me ver recusando, é porque possivelmente ele participou do júri anterior para dar um descanso. Então, quando for na próxima terça, quer dizer, acho que nem tem júri semana que vem, mas no próximo júri, o colega já sabe quem foi que participou do anterior. E a gente tem essa praxe de recusá-los para que os senhores tenham um descanso e para que todos os outros participem. Então, quando os senhores verem eu recusando o jurado, é só mesmo para que os senhores tenham o descanso, para que todos participem. O Ministério Público é muito chamado de acusação, né? O lado da acusação e o lado da defesa. Para quem não é do direito, pode ser um pouquinho difícil de entender, por isso é bom esclarecer. O Ministério Público, como diz o nome do meu cargo, eu sou promotora de justiça. Eu sou a titular da ação penal. É o Ministério Público que, após o delegado fazer a investigação, analisa o inquérito e decide se há elementos, de acordo com a lei, claro, suficiente para que aquilo ali seja denunciado e levado ao Poder Judiciário para responsabilizar, apurar, na verdade, a responsabilização criminal de alguém. Mas isso não quer dizer, apesar de ser o titular da ação, de ser a pessoa que começa o processo, isso não quer dizer, como vocês podem ver pelos filmes, que o Ministério Público deve, a todo custo, trabalhar durante esse processo para que chegue ao final e consiga condenar alguém. O papel do Ministério Público tem materialidade? Tem indícios de autoria? Pode ter sido aquela pessoa? Então denuncia. Agora vamos ao juízo. Afinal, foi só o delegado que fez o inquérito. Vamos ao juízo, que é vir aqui ao tribunal, perante um juiz, com um promotor, com um advogado ou com um defensor, caso a pessoa não possa pagar um advogado particular ou não queira pagar. O Estado sempre vai mandar alguém para representá-lo. Nunca vai ter só o réu aqui desse lado, sempre vai ter que ter alguém defendendo ele. Vamos lá no juízo e vamos ouvir todas as pessoas, se possível, claro, que foram ouvidas no inquérito.
para ver o que aconteceu. Se ao final de tudo isso houver provas suficientes, que não é prova cabal, são provas suficientes, porque eu sempre digo, o processo é um quebra-cabeça. Que a gente monta os pedacinhos para entender o que foi que aconteceu e dar uma resposta. Se tiver provas suficientes, o Ministério Público vai pedir a condenação, com base na lei. Porque é o defensor da lei, aplicador da lei, zelador da sua aplicação de forma imparcial. Mas se chegar ao final, pelo mesmo raciocínio, o Ministério Público não tiver certeza, ou tiver certeza que não foi aquela pessoa, o Ministério Público deve também pedir a absolvição. Então, os senhores nem sempre vão ver o Ministério Público pedindo a condenação e esqueçam na cabecinha dos senhores e propaguem isso também por aí, que o Ministério Público não é o órgão que tem que acusar a todo custo, como a gente vê na televisão. Então, esse é o papel do Ministério Público e os senhores vão me ver aqui várias vezes exercendo isso, porque eu busco sempre nos júris, isso não é da boca para fora, é me colocar como a 8ª pessoa, como se eu fosse um dos senhores. Só que diferente dos senhores, eu olhei o processo todinho. Eu assisti às mídias, eu li o inquérito, porque esse processo ele tem 3 fases. Teve a investigação na polícia, teve a audiência, que inclusive foi eu que participei dessa audiência já. E depois disso chega aqui para os senhores que tem tudo de novo. Então ele tem 3 momentos. E todas essas partes, elas devem ser analisadas pelos senhores para formar um convencimento. Então, outra coisa. Quando os senhores ouvirem alguém chegar aqui, que vão ouvir várias vezes, tá, hoje não, mas vão ouvir. Ah, não podem, vocês só podem considerar, para formar o convencimento de vocês, o que os senhores ouviram aqui hoje. É mentira. Os senhores lembrem o juramento que os senhores fizeram no começo? Os senhores se comprometeram a julgar esse processo de acordo com as suas consciências e com os ditames da justiça. E para fazer isso, os senhores têm que analisar o processo de capa a capa. Só que os senhores, se quiserem parar, até podem pegar o processo e olhar. E eu sempre oriento os senhores jurados, se tem alguma dúvida no final do que a gente está falando aqui, ou querem ver alguma coisa, anotem no papelzinho, fale com o doutor Gabriel, ele vai mostrar para os senhores. Ou a gente mostra aqui também. Porque os senhores têm que formar o convencimento dos senhores com base em tudo que tem no processo. Então, é esse momento aqui que eu chego para falar com os senhores que eu vou trazer o que tem no processo, para que os senhores vejam como eu cheguei à minha conclusão e decidam se querem concordar comigo, se querem concordar com ele, ou se não concordam com nenhum dos dois. Mas os senhores vão ter que dar uma resposta no final, que vai ser com base num sim e num não, que os senhores já devem ter participado do curso e viram como é que funciona. E a gente tem um papelzinho também, o cartazinho aqui no final. E a gente, depois que o doutor Gabriel explica, a gente mostra para os senhores lembrarem o que foi que eu disse, o que foi que ele disse, e escolher o que os senhores querem. Então, vejam só. Muitos processos, como a gente tem que montar um quebra-cabeça, até do que não é dito, aqui a gente consegue perceber o que foi que aconteceu. Por isso que eu digo que sempre é um quebra-cabeça. Às vezes a testemunha senta aqui, diz que não lembra de nada, mas quando a gente olha o conjunto todo, a gente consegue perceber que pelo silêncio dela, alguma coisa teve, e que foi ou não foi, ou pode ter sido de uma forma como o processo mostra para a gente. Então, até no silêncio, a gente consegue entender o que aconteceu. E os senhores são soberanos para fazer análise de tudo isso que acontece aqui, o que tem no processo, para dar a resposta de acordo com as suas consciências. Não o que é conveniente para ninguém. Eu sempre digo que eu não trabalho com conveniência, porque o meu papel aqui não é acusar ninguém nem defender ninguém. É fazer análise imparcial das provas e dizer o que eu faria se eu fosse a pessoa que fosse julgar e dar uma resposta aqui. Os senhores já perceberam que esse processo ele é um pouquinho antigo, de 2012, que remonta à época das gangues que tinham aqui em Santarém, porque esse não é o primeiro processo que eu pego, que fala da gangue da invasão e da gangue do Rocha Negra, porque eu lembro de outros. Não é comum a gente julgar processos tão antigos, mas de vez em quando vem. E esse é um processo de 2012. Pode passar aqui, Alessandra, para o próximo. Eu sempre coloco aqui para os senhores verem a cronologia do processo. O que foi que aconteceu, quando aconteceu, como é que a gente chegou até aqui. Esse fato é de 2012.
Era uma madrugada de segunda-feira, de domingo para segunda, quando o seu Rafael foi alvejado de fato com um disparo de arma de fogo. E não morreu. Tem aqui o croquis, se eu não me engano, foi nessa região abdominal aqui, pegou no braço dele também. Não, pode deixar lá aí. Houve a denúncia, demorou para ver a denúncia, foi só em 2020. Foi um processo que a polícia demorou para finalizar, porque se tentou ainda encontrar o seu Silvio Tivica, mas ele nunca foi encontrado para dar a sua versão no processo. E por isso, aqui mesmo já em 2022, passada aqui a pandemia, ainda teve a pandemia, em relação ao Silvio Tivica, esse processo teve que ser suspenso. Porque o Estado, para processar alguém, ele precisa pelo menos ter a certeza de que essa pessoa sabe que está sendo processada. Se ela vai querer se defender ou não, é uma escolha dela. Mas ele precisa ter a certeza que ela sabe. E como a gente nunca encontrou o Silvio, a lei determina, bom, se a gente não tem certeza que ele sabe, publica só aí nas redes sociais, no Diário Oficial, um edital. Nem eu que trabalho com direito leio os editais que são publicados, mas só se publica como uma ficção, para dizer, olha, a gente deu a notícia. Se ele viu ou não, a gente não sabe. Então, por isso, a lei determina que o processo fique suspenso em relação a essa pessoa que não sabe que está sendo processada. É por isso que o Silvio não está aqui hoje, porque a gente não tem certeza onde ele está e ele não foi notificado sobre esse processo. Então, em relação a ele, o processo está suspenso. E quando então, em 2024, a gente faz a oitiva do seu Hernande e da dona Gleide. Na época, não sei por que razão, a dona Maria acabou não sendo ouvida, mas hoje ela veio aqui ser ouvida. E foi ouvida a vítima em outra audiência e depois interrogado o réu. Então se ouviu o seu Hernande, a dona Gleide e o Rafael, e teve interrogatório do seu Paulo, que também na época exerceu o seu direito constitucional de não se falar sobre o caso. Houve pronúncia, houve recurso da pronúncia, e aqui esse recurso foi muito rápido, porque se os senhores depois perceberem outros júris, tem júris que demoram 2 a 4 anos entre o recurso e a decisão do recurso. Felizmente, hoje isso não acontece tanto mais, porque os processos são virtuais, então não tem justificativa para demorar tanto no tribunal. E aqui é um exemplo que teve um recurso em junho, e em menos de um ano ele transitou em julgado, e esse processo voltou. Quando foi em fevereiro desse ano, o doutor Gabriel designou para o dia de hoje, e os senhores foram certos sorteados para dar resposta nesse processo. Pode passar. Esse processo, ele começa com um boletim de ocorrência, como todos os outros. Registrado pela dona Maria Leonor, que é a mãe do Rafael, da nossa vítima. Em que ela conta que o filho dela foi alvejado com um tiro. Quando o nacional conhecido como Silvio estava na companhia do Paulo Alain, e teria sido o Tivica que teria dado o tiro, e depois os dois juntos se evadiram. Então, pela narrativa dela, o Paulo estava lá, junto com o Tivica deu o tiro e os dois correram. Passa aí, por favor, Alessandra. Aqui é o depoimento dela, falando a mesma coisa. Em resumo, que contaram para ela, já que a gente sabe que ela não viu, que ela foi acionada pela vizinha, que disse que o filho dela tinha sido alvejado com um tiro, e que ela ouviu o comentário que teria sido o Tivica e que o Paulo Alain estava na companhia do Tivica. Pode passar. O Rafael é ouvido. Poucos dias depois também. E foi aquilo que eu perguntei para ele durante a oitiva dele, né? Para ele me esclarecer a dinâmica. Porque aqui em 2012, pela leitura disso aqui, eu compreendi que ele estava com o seu Hernande e com a dona Gleide na porta da casa. Quando o Paulo e o Tivica teriam passado, chamado ele para a briga, isso está escrito aqui. Jogado uma bomba de pescar, que não teria explodido na hora. E depois correram na direção dele. E o Tivica foi quem teria dado o disparo. E aí ele explica que eles não gostavam dele, o Tivica e o Paulo não gostavam do Rafael, por conta realmente dessa história da gangue. Cada um era de uma gangue diferente. E aí ele diz que ele correu, caiu mais à frente e foi socorrido e levado para o pronto-socorro. Depois disso, o seu Hernande, que sentou aqui hoje, também foi ouvido.
E aí ele já conta o seguinte: realmente eu estava com o Rafael e a Gleide na frente de casa. Mas a gente se recolheu. E foi depois que a gente se recolheu e o Rafael foi embora, que eles teriam ouvido o disparo de arma de fogo e gritos. Só que ele não sabia o que se tratava. Quando ele entrou em casa, o Rafael já tinha ido embora, foi isso que eu falei para os senhores. E aí ele soube que o Rafael que tinha sido a pessoa atingida com o disparo que ele teria ouvido. Que não teve essa história de bomba, é perguntado para eles. Inclusive, esse depoimento foi feito em conjunto, é como se fosse a Gleide e o Hernandes falando lá para o delegado. Que eles não viram essa história da bomba, que o Rafael tinha narrado lá antes, e que eles só souberam que era o Rafael, porque falaram para eles depois, já que eles não viram, e ouviram falar que o Tivica teria sido a pessoa que teria dado o tiro. Pode descer. Aqui é um auto de reconhecimento. O Rafael, na delegacia, já em julho de 2013, é apresentado para ele o Paulo Alain, em pessoa. Porque o Paulo Alain foi lá na delegacia prestar um depoimento. Ele não falou aqui hoje, não falou antes, mas ele falou na delegacia, a gente vai ver o que ele disse. E o Rafael, naquela época, disse que reconhecia o Paulo Alain, afinal eles já se conheciam, na verdade nem precisava fazer um auto de reconhecimento. O auto de reconhecimento é geralmente quando você não conhece a pessoa que cometeu um crime contra você, aí você descreve a pessoa para a polícia, aí a polícia pega pessoas parecidas, e a pessoa que ele acha que é a que você está descrevendo, e põe todo mundo na tua frente para tu dizer quem era a pessoa que cometeu o crime contra você. Aqui não tem necessidade disso, porque ele sabia quem era. Né? Então ele só confirmou o que a gente já sabia, segundo lá na época, que ele tinha quem era o Paulo Alain. E aí ele diz assim, ressalta o reconhecedor, ou seja, o Rafael ressalta, que antes do disparo contra a sua pessoa, viu que quem estava na posse da arma era o Paulo Alain. E foi este quem repassou a arma para Silvio, para que o mesmo efetuasse o disparo. Ainda chega a mencionar aqui, o local onde ele se encontrava estava claro e assim pôde reconhecer. Então, é aqui nisso que o Ministério Público colocou para o seu Paulo a conduta de ter sido a pessoa, que segundo ele contou aqui, né, que forneceu a arma para o Tivica lá na hora de dar o disparo. É daqui que sai a história. Pode passar. E aí o Paulo Alain é ouvido, né? Afinal ele estava lá na delegacia, teve o reconhecimento. E ele diz o quê? Que ele não participou do fato, que ele estava em casa quando ouviu o disparo de arma de fogo. Aí ele saiu para frente da sua casa e viu que estava ocorrendo um confronto de gangue. Viu que os moleques começaram a correr e assim adentrou em casa. Que ele, quando estava em sua residência, chegou ali a sua tia Lourdes, a qual lhe informou que Rafael havia sido atirado. Que, passado alguns dias, o interrogado em conversa com Silvio, perguntou àquele o que de fato havia ocorrido, tendo este lhe dito que estava ocorrendo um confronto de gangue, onde este estava participando. E que contra o grupo estava Rafael, participante da gangue da invasão. E que no confronto ocorreu um disparo, mas que Silvio nega haver efetuado o disparo contra Rafael. Que, perguntado ao interrogado se na ocasião que conversou com Silvio, este lhe informou quem estava de posse da arma, respondeu que negativamente, que não conversou sobre este assunto com Silvio. Que, perguntado a ele se conhece Silvio e qual a sua relação com este, que conhece Silvio do bairro, que residem e mantém uma relação de amizade com ele. Aí depois que ele desconhece as razões pelas quais o Rafael o acusa de ter participado, e que apesar de reconhecer que não possui uma boa relação com o Rafael, pois este, como já disse, é membro da outra gangue, assim como o primo do interrogado chamado Jardel, e por conta disso sempre há confronto. E aí ele fala que o Rafael seria o cabeça do grupo que enfrenta, da outra gangue. E ele junta e mostra lá para o delegado uns 2 boletins de ocorrência, em que um desses boletins de ocorrência tem o nome do Rafael, como alguém que teria jogado pedra na casa da tia dele. Que eu coloquei aqui. Aí pode passar. Pode passar esse, Alessandro. São só os boletins de ocorrência que ele levou. A dona Maria de Lourdes é chamada de novo para ser ouvida, porque não estava achando o Silvio, para saber se ela tinha informações do Silvio. Pula para o 13. E a outra pessoa que é chamada no processo é o seu José Alberto,
que acho que é irmão do Silvio, acho não, é irmão do Silvio. E ele diz aqui que tinha conhecimento, né, que o irmão estava sendo acusado dessa suspeita de ser praticada essa tentativa, mas que ele tinha ido embora para Manaus e ele não tinha conhecimento de onde o Silvio estava. Volta lá, agora eu estou voltando 12. Isso é o que tem no inquérito. E aí, quando essas testemunhas vêm em juízo, não difere muito do que os senhores ouviram aqui hoje do seu Hernande, da dona Gleide e da dona Maria de Lourdes. O seu Hernande e a dona Gleide não lembram de muita coisa, afinal, realmente faz muito tempo. E mesmo com o que eles relataram lá em 2012, que deve ser analisado pelos senhores, porque, como diz a nossa lógica, como diz os doutrinadores, quando a gente está mais perto do fato e a gente conta o que a gente lembra, a nossa memória está mais fresca. E quando passa o tempo, se a gente for contar a mesma coisa, daqui a 10 anos, com certeza nenhum de nós vai contar a mesma história que contaria se contasse no dia seguinte ou na semana seguinte do que aconteceu. Mas o fato é que mesmo lá em 2012, quando o seu Hernande e a dona Gleide contam a história deles, né, o que eles teriam visto, os senhores já percebem que bem ali o que eles teriam visto já não batia muito com o que o seu Rafael contava, quando foi ouvido a primeira vez. E aí, quando o Rafael vem em juízo, que é a audiência antes dessa, que foi lá em 2024, hoje ele contou mais detalhes, que eu perguntei mais a ele, para tentar esclarecer o que aconteceu de fato. Mas ele também vem com essa mesma história, de que era um confronto de gangue, que ele acabou baixando, esse é o termo que ele usou na audiência, por isso eu perguntei hoje para ele, ele acabou baixando por um lado que ele não deveria ir, que era o lado da outra gangue, quando foram para cima dele. Que ele não viu, porque tinham várias pessoas, e dessas várias pessoas, ele reconhecia apenas o Paulo, Alain e o seu Silvio, o Tivica. E que ele ouviu falar, uma hora ele diz que viu, depois ele diz que ouviu falar, isso lá na audiência de 2024, que foi o Tivica que deu o tiro. Mas em nenhum momento mais depois ele consegue esclarecer o que o Paulo Alain tinha feito lá naquela hora, como hoje aconteceu aqui. E, de fato, aqui é inegável que o seu Rafael foi atingido. Ele sofreu um disparo de arma de fogo. Deveria ter feito uma perícia depois, porque poderia ter sido uma lesão, pode ter sido, na verdade, né, a gente nem pode afirmar se é ou não, mas poderia ter sido uma lesão mais grave, porque precisava de um laudo complementar. Possivelmente foi uma lesão grave, porque ele deve ter ficado alguns dias sem trabalhar, por conta da cirurgia que ele passou. Então, a gente tem materialidade. Mas quando a gente junta as informações do que a gente leu lá no inquérito, do que eles falaram na audiência e do que eles falaram hoje aqui, eu não consigo juntar as peças e dizer que tenho a plena convicção que o Paulo, de alguma forma, concorreu para o que aconteceu com o Rafael. Porque primeiro ele fala a história lá de que eles passaram e jogaram a bomba e depois foram para cima dele e que o Silvio deu o tiro. Aí quando ele vai lá reconhecer o Paulo, aí ele já vem, não, agora eu vi, o Paulo estava com a arma e passou para o Silvio. Mas quando chega na audiência, e hoje, como os senhores ouviram aqui, ele não consegue mais dizer com clareza o que o Paulo fez. Isso acontece, às vezes acontece, principalmente em crimes que envolvem tráfico, que a gente chama de narcocídio. As testemunhas mudam, as testemunhas têm receio, por razões que a gente desconhece, ou conhece, né? Não querem mais falar sobre o assunto. E aí chegou aqui e muda a história. Mas a gente sempre tem as outras provas, que de alguma forma podem evidenciar para a gente que essa testemunha está sendo coagida ou está sendo ameaçada para mudar o depoimento dela. E aqui nesse caso a gente não tem. Porque desde o começo as outras testemunhas que vêm e falam no processo, elas não conseguem esclarecer efetivamente o que o seu Paulo fez nesse dia. E nem se de fato ele estava lá. Afinal, eles não viram. Mas a vítima relata que viu o seu Paulo lá. Mas depois não consegue dizer para a gente efetivamente o que o Paulo fez.
Hoje a vítima disse aqui para os senhores que não, até anotei, que não deseja a condenação do réu. Coisa do passado, quando eles eram novos. Ok, não vai ser a primeira, não vai ser a segunda, especialmente nos feminicídios, não é raro, infelizmente é comum a vítima sentar aqui nas tentativas, né? E dizer para os senhores que perdoa o acusado, que não quer que o acusado seja condenado, que ainda tem uma boa relação com ele, às vezes ainda até convive com ele, no caso dos feminicídios, ainda são marido e mulher. Eu digo para os senhores que isso não pode ser levado em consideração por ninguém para isentar alguém de responsabilidade se tem provas de que foi aquela pessoa. No caso hoje aqui, realmente não tem provas suficientes em relação ao seu Paulo. Mas ainda que tivesse, essa fala da vítima, de que agora eu já fiz as pazes com ele, a gente era moleque, foi coisa do passado, deixa pra lá, não ia fazer efeito na minha convicção e não deveria fazer efeito na convicção dos senhores. Porque se foi do passado, se já foi, ok. Mas a gente precisa aplicar a lei. Ainda que tenha sido um único ato isolado, que é realmente a maioria dos crimes que os senhores vão ver aqui, são pessoas que não são bandidos, não são criminosos, em regra, tem exceção. Às vezes os senhores vão pegar a gente aqui que tem a ficha corrida de 10 folhas, 4 folhas, todos os tipos de crime que os senhores imaginarem. É bandido mesmo, aí eu posso falar, encher minha boca e falar que é criminoso. Mas, em regra, não são. São pessoas que, como a gente, um dia, numa infelicidade, tomaram uma decisão errada. Ainda que a vítima perdoe, e ainda que tenha sido só esse ato que essa pessoa tenha cometido, a gente não pode isentá-lo da responsabilidade pelo que ele fez. Ainda que tenha sido 10 anos atrás, 20 anos atrás, isso não faz diferença. Então, essa fala da vítima hoje, que os senhores podem ouvir outras vezes, não pode ser deixada como convencimento, levada pelos senhores como convencimento, para isentar qualquer pessoa, seja o seu Paulo, seja qualquer um outro acusado, de sua responsabilidade. Porque os senhores vão ver isso acontecer várias vezes. E eu garanto para os senhores que fiz vários júris em que a vítima senta aqui. Eu nunca esqueço de um que ela levou uma facada no pescoço. O réu estava abraçando ela e meteu a faca aqui, ela não morreu. E ela sentou bem aqui na minha frente para dizer que não, foi sem querer, ele não queria me matar, eu não quero que ele fique preso, eu perdoo ele. E ele saiu daqui condenado. Porque o que ela quer, e especialmente nos feminicídios, a lei diz que a gente não tem que levar em consideração. O perdão da família da vítima ou da vítima não influi, infelizmente, na conduta que o réu praticou. E ele está sendo aqui julgado pela conduta que foi praticada naquela época. Só que no caso do seu Paulo Alain, independente do seu Rafael já ter perdoado, e realmente acredito que foi um ato de adolescente, né, porque eles tinham 18 anos, eram jovens, de inconsequência, que hoje eles já conseguiram se resolver, não há provas para eu sequer conseguir entender o que de fato o seu Paulo Alain fez. Para afirmar para os senhores com uma convicção não cabal, esqueçam isso de prova cabal, porque a gente nunca vai ter prova cabal. Mas eu não tenho aqui convicção suficiente para dizer para os senhores condenem ele, porque ele deu a arma para o Tivica. Eu não tenho essa convicção. E eu sempre digo aos senhores, e aplico isso em todos os julgamentos, é melhor um culpado solto do que um inocente responsabilizado e preso. Pode ser que o seu Paulo estivesse lá, pode ser que ele tenha dado a arma, pode. Mas aqui, com o que o Estado me trouxe de elementos, com os relatos da vítima, os relatos da testemunha, eu não consigo ter a convicção necessária para dizer para os senhores que eu condenaria ele. Para que ele cumpra uma pena por um crime de tentativa de homicídio. Outra coisa que eu preciso falar para os senhores, já para deixar para os próximos, hoje não é o caso, mas nós temos que ter muito cuidado de não deixar, e eu falo isso nós, porque eu também muitas vezes tenho que trabalhar isso comigo mesmo, de deixar colocar nas nossas costas a responsabilidade de estar colocando um homem de bem ou uma mulher de bem, porque tem mulheres que sentam aqui também, de estar colocando uma pessoa de bem na cadeia. Não sou eu, não são nenhum dos senhores,
Só tem uma pessoa que se coloca nessa situação, é o próprio acusado. Então ninguém aqui está colocando ninguém na cadeia. Hoje não vai colocar porque eu já expliquei para os senhores, mas se eu chegar aqui ao momento que tem de eu pedir que os senhores condenem, de dizer aos senhores que eu condenaria, e os senhores quiserem condenar, não deixem colocar na costa dos senhores esse peso de que é uma pessoa de bem, que geralmente são pessoas de bem, mas que é raro e precisam ser responsabilizados. Que vai passar tantos anos na cadeia, vai deixar filhos, vai deixar família, numa tentativa de nos tocar emocionalmente, porque é uma possibilidade que o júri abre para os dois lados, de trabalhar com a emoção. Só que aqui a gente não está para trabalhar com a emoção, a gente tem que trabalhar com a técnica. E não é nenhum de nós que está colocando ninguém na cadeia quando isso acontecer. São eles mesmos, porque a gente só colhe o que a gente planta. Então, se mesmo que uma única vez na vida plantou ruim, uma hora ele vai colher as consequências. Ainda que tenha sido uma única vez. E outra coisa, não se espantem com penas de 20, 30. Agora nos feminicídios já pode chegar mais do que isso, né? 40. Ninguém fica preso no Brasil a pena toda. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, e outros países, em que se cumpre a integralidade da pena, aqui no Brasil não se cumpre a integralidade da pena preso. Dependendo do crime, do criminoso, no máximo, ele cumpre preso 50% da pena. No máximo, assim, no pior dos casos. Então, essa história de que ele vai passar 30 anos preso, 25 anos preso, não passa. Não passa. Hoje é quinta, né? Terça-feira teve um júri, que era de um rapaz, boa pessoa, mas que no momento de raiva, agora eu já não lembro mais nem o ano, 2021, ele pegou um carro e jogou em cima da vítima. E a vítima morreu por causa disso. Era um pai, trabalhador, não é, né? Porque ele está vivo. Quem está morto é a vítima. Que errou só aquela vez. Mas que saiu daqui naquele dia condenado. Há 16 anos. E eu digo aos senhores, fazendo uma conta rápida, ele não fica mais de 6 anos preso. Ainda pode até diminuir. Porque lá na prisão, se você trabalha, se você lê, e já tem até julgados do STJ, não sei se tem aqui, porque eu não conheço a prisão aqui, porque eu não trabalho com a execução penal. Mas em outros estados, se o preso até participa de coral e canta dentro da cadeia, ele tem a pena diminuída. Então, tudo que o preso faz dentro da cadeia, diminui a pena dele. Só dando um exemplo para os senhores, por exemplo, nesse caso, que foi 16 anos de pena, ele não fica mais de 6 anos, se chegar a 6 anos preso. É isso que vale a vida humana pelas nossas leis. Então, não se deixem se assustar e colocar esse peso na costa dos senhores, de sei quantos anos que vai acabar a vida. A única pessoa em todos os júris que tem sua vida encerrada é a vítima. Quando morre, né? Nesse caso aqui não, porque nós estamos falando de uma tentativa. Então, cuidado com essas situações. Que não é o caso hoje aqui, porque nós temos uma tentativa e não temos convicção suficiente para condenar o seu Paulo Alain. Então, quando for perguntado para os senhores, e os senhores são livres para responder o que os senhores entenderem, o que vai ser feito aqui? Eu acho que eu nem fiz a quesitação, porque não era necessário. Mas a primeira pergunta sempre é da materialidade. Se alguém se feriu. No presente caso aqui, como a gente está falando de tentativa, é se o seu Rafael, na data de 27 de agosto de 2012, foi alvejado com um disparo de arma de fogo que ocasionou as lesões descritas no laudo. Que é o laudo, eu coloquei só a foto, mas tem o laudo dessa foto aqui, confirmando que realmente ele foi atingido por esse disparo de arma de fogo. Isso é materialidade. Aqui não é se ele morreu, não é como ele ficou lesionado, não é quem atirou, nem porquê. É só se ele foi ferido. Aqui não tem discussão. Após a pergunta da materialidade, a próxima pergunta que vai ser feita aos senhores é a autoria. Se foi, no presente nosso caso aqui hoje, o Paulo Alain, a pessoa que disparou, que concorreu no caso, né? Porque ele aqui não está sendo acusado de autor, mas de ter concorrido na modalidade de ter entregue a arma. Se foi o seu Paulo Alain,
quem concorreu para o crime entregando a arma ao Silvio. Aqui a pergunta da autoria, que em relação a ele diz respeito ao comportamento de ter entregue a arma à pessoa que atirou. E como eu falei para os senhores, juntando as peças do quebra-cabeça que nós temos aqui, não há a convicção mínima necessária para que eu garanta aos senhores, pelas provas, que eu me convenci que foi o seu Paulo Alain que entregou essa arma para o Tivica dar o tiro na hora. Não sei se os senhores pensam diferente, mas pela análise das provas que eu fiz, eu não consigo ter essa convicção. E por isso, se eu fosse a 8ª jurada, se estivesse no lugar dos senhores, quando se perguntar se o seu Paulo concorreu para o crime, sendo a pessoa que entregou a arma à terceira pessoa para dar o disparo, eu responderia que não. E aqui acabaria a quesitação com os senhores. E, se passar, e aí já fica a título de esclarecimento para os próximos, vem o quesito obrigatório, que, como diz o próprio nome, ele é obrigatório. Qualquer crime que os senhores forem julgarem aqui, vai ser perguntado isso para os senhores, independente do que o acusado fala, independente do que a defesa técnica dele fala. Se por alguma razão o jurado absolve o acusado. É nesse quesito que os senhores vão fazer a análise da existência de alguma justificativa jurídica. Muitas vezes vão pedir aos senhores a clemência, que os senhores tenham pena ou perdoem aquele acusado, porque foi só um crime, aquela história que eu contei agora para os senhores. É aqui que eu digo para os senhores nesse quesito. Como ele é obrigatório, eu tenho que ser honesta. Os senhores podem absolver. A Constituição dá essa possibilidade aos senhores. Mas existe uma longa distância entre poder e dever. Então, muita atenção com essa questão desse quesito obrigatório. Nesse caso aqui, caso a gente passe, caso os senhores pensem diferente de mim, possivelmente pensem diferente da defesa, que vai também por essa linha, afinal, as provas mostram, só dão esse caminho para a gente, não nesse caso não é uma linha de conveniência, né? Afinal, a defesa ela sempre tem que trabalhar com o que é mais conveniente para o acusado. Então, os senhores nunca vão ver aqui uma defesa concordando comigo, a não ser que eu esteja pedindo absolvição. Porque eles não podem concordar comigo se eu estiver acusando. Porque tem que ter defesa. Se não tiver, o juiz tem que anular e chamar outra pessoa para defender. Porque o Estado manda que se defenda. Caso os senhores passem desse quesito, vocês vão ter essa outra oportunidade de absolvê-lo. E se os senhores, por alguma razão, acharem que seu Paulo estava lá, acharem que ele deu essa arma de fato, quando chegar essa pergunta, que eu espero que não chegue lá, mas se chegar, aí os senhores absolvam. Porque realmente, senhores, sendo bem honesta com o que tem no processo, não dá para ter certeza do que foi que o seu Paulo efetivamente fez lá naquele dia. Eu até acredito que ele estava lá. Até acredito que ele estava lá. Mas eu não tenho convicção suficiente para dizer o que ele fez. E afirmar com toda a convicção que o que está sendo acusado no processo foi o que ele fez. Então, absolvam. Não reconheçam a autoria, ou se chegarem nesse quesito, o absolvam. Porque, neste caso, é a medida de justiça que exige esse processo. Não é porque o Rafael pediu. Não é porque o Rafael disse que perdoa ele, que não deseja a condenação. Não é por isso. É porque a análise das provas pede essa solução. Não há convicção suficiente para condená-lo. E peço aos senhores que assim, se assim entenderem como eu, se quiserem olhar alguma coisa do processo, assistir algum vídeo, alguma peça, os senhores têm a plena liberdade de fazer isso para que deem a resposta mais sensata. Porque a Justiça do Brasil acredita que os senhores, mesmo não sendo formados em direito, pode ser até que tenha alguém formado em direito aqui, porque eu não os conheço, mas qualquer cidadão de bem como os senhores, que foram escolhidos e sorteados nessa lista, tem o conhecimento e a índole suficiente para entender o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que é injusto, o que tem prova e o que não tem suficiente para dizer se aquela pessoa fez ou não fez alguma coisa. E nesse caso aqui, não há como condenar o seu Paulo Alain, porque não há prova suficiente para dizer o que foi que ele fez, se ele efetivamente deu essa arma. E por ser medida de justiça, como promotora de justiça e não promotora de acusação,
eu peço aos senhores que não reconheçam a autoria e, caso reconheçam, façam a escolha no quesito absolutório de isentá-lo de qualquer responsabilidade, porque não há certeza suficiente para que ele saia daqui condenado por ter entregue essa arma ao Tivica. Obrigada. Encerrada a fala da acusação. Senhor Geraldo, alguém quer ir ao banheiro? Não? Então vou passar a palavra ao defensor. Posso liberar, doutor? Pode. Pode usar a TV? Não. 5 minutos. Certo. Bom dia a todos, serei breve, já que a promotora já pediu a absolvição, não tem para que a gente ficar tomando tempo de vocês, tá? Só gostaria de iniciar cumprimentando a doutora Mariana. Vocês vão ver que a maioria dos júris a gente diverge, né? Há divergências da defesa com a acusação, mas hoje, graças a Deus, não tem nenhuma divergência das teses defensivas com as teses da acusação. Saudar a doutora Mariana, que faz jus ao cargo que ocupa, sendo hoje verdadeiramente uma promotora de justiça. Saudações, doutora. Saudar o doutor Gabriel, juiz que preside esse tribunal do júri. Vocês verão que o doutor Gabriel sempre mantém toda a imparcialidade e a ordem aqui nos julgamentos. Saudar as minhas estagiárias aqui que nos acompanham, a Ana, a Samira, em seu nome, saúdo os estudantes de direitos também presentes. Tá? Ao réu também, que está desde 2012 respondendo a este processo. Tá? Ao serventuário de justiça, no nome do Roosevelt. Aos policiais militares, no nome do meu amigo Ribeiro. E, enfim, a vossas excelências, né? Os cumprimentos da defensoria, que hoje farão justiça na vida do réu. O réu responde a este processo desde 2012. Tá? Então, o processo penal por si só, ele é uma pena ao réu. Uma pessoa responder um processo de tentativa de homicídio, às vezes causa um preconceito, um estigma na sociedade. Às vezes, provavelmente o réu pode ter perdido empregos porque responde a este processo. E veja bem, ao final dessa história, o réu deve ser absolvido. Ao final desses mais de 10 anos respondendo a este processo, o réu deve ser absolvido. E por que ele deve ser absolvido? Porque a promotora de justiça, que é a titular da ação penal, ela que propõe as denúncias, ela que é um órgão realmente que fiscaliza a ordem jurídica, mas também é que impede condenações. E ela hoje entendeu, certo, que não havia provas suficientes, e realmente não há provas suficientes. A doutora Mariana, talvez se tivesse sido a promotora desde o início, não teria nem denunciado o acusado. Hoje o que a gente viu foi um processo com base em dúvidas. Qual é a única... O que é que estava sendo imputado ao réu especificamente, para ficar claro para vocês? A conduta que era imputada ao réu era que ele teria dado a arma ao atirador. Certo? Ele não teria efetuado o disparo. O que estaria sendo imputado a ele é essa entrega da arma. Mas o réu afirma que não estava lá naquele dia. A vítima afirma que não viu ele entregar arma alguma, afirma que teria visto ele lá, mas não viu ele entregar a arma. Então, a gente não tem provas para condenar o réu. Não tem como a gente condenar alguém com base em dúvidas, com base em boatos. Que a única coisa que a gente teve nesse processo foi boatos. Tem boatos. Mas a própria mãe da vítima falou, olha, lá tinha mais de 15 pessoas. Era uma gangue inteira. Então, qualquer dessas 15 pessoas pode ter entregado a arma ao Silvio, ao atirador. Ou o próprio Silvio pode ter trazido a arma de casa. Então, a gente não pode condenar o réu com base em dúvidas. Por isso, a doutora Mariana, sabiamente, viu essa ausência de provas e pediu para vocês que vocês absolvem, né? Não tem como a gente condenar o réu com base em dúvidas, tá? Então, eu não vou tomar o tempo de vocês, eu só peço que vocês sigam realmente aquilo que a doutora Mariana falou, que a gente absolva o réu, certo? Ele será inocentado deste crime, e eventualmente o Silvio, quando ele for pego, que um dia ele será pego, o processo está suspenso quanto a ele, porque ele nunca foi achado, mas já foi até dito aqui, eu não sei se foi, eu acho que foi pela própria vítima, que sabe que ele está lá em Manaus. Talvez a doutora Mariana vá atrás dele, vá só procurar o Facebook, eu acho que encontra fácil. E ele responde a este processo, e aí sim possa ter alguma justiça. Mas quanto ao réu Paulo Alain, que a gente verifica é um monte de dúvidas e ausência, certo, de autoria. Ele nega o fato. E a vítima não
não diz que foi ele que entregou a arma, que ele teve alguma participação ativa nesse momento do tiro. Então a gente não pode deixar ele responder por um crime de tentativa de homicídio, que é um qualificado, que é um crime que tem uma pena de 12 a 30 anos com base em dúvidas, tá? Então encerro por aqui, peço que vocês absolvam, seguindo tudo aquilo que a doutora Mariana falou, tá? Muito obrigado. Passarei a leitura da sentença. O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação penal em desfavor de Paulo Aran Pereira de Souza, devidamente qualificado no caderno processual, alegando que este, no dia 27 de agosto de 2012, teria tentado matar a vítima Rafael Faria Castro, junto com outras pessoas, o que não teria sido alcançado, imputando então ao réu a prática de um delito de tentativa de homicídio qualificado. No presente caso, após analisar tudo que foi debatido no plenário, o respeitável Conselho de Sentenças dessa comarca proferiu decisão por maioria de votos, absolvendo as acusações contidas nesse processo o acusado Paulo Aran. Posto isso diante do veredito proferido pelo Conselho de Sentença, julgo improcedente o pedido do Ministério Público articulado na denúncia e por isso absolvo, com fundamento no artigo 386, inciso 7 do Código do Processo Penal, o réu Paulo Aran Pereira de Souza das acusações que respondeu por este processo. Ante a absolvição do réu sem custos processuais, transitado julgado, arquivo-se, dou a presente por publicado decisão de julgamento e todos aqui os presentes devidamente intimados. Acredito, eu bem venho aqui agradecer a doutora Mariana, já que parece que nós só vamos se ver agora em novembro, né? Já que eu não estou aqui. Então, desejo boas férias. Também o doutor Samuel, também não vou vê-los até o final do mês, que eu também, semana que vem, eu estou fora. Agradeço aos senhores jurados, uma semana de descanso. Nos veremos no dia 21. Hoje eu ganho 7 defensores, apesar do caso ter sido fácil, vocês viram que não é fácil julgar ninguém. Agradeço a Polícia Militar, agradeço o apoio aqui no Rafael, na Ana, aos oficiais de justiça, Tiago e Tatiana, agradeço o Roosevelt e o filho dele aqui que nos apoia, aos estagiários presentes, a eventual plateia, e também venho dar parabéns ao seu Paulo. Como eu disse antes, vou só registrar que apesar dos fatos ter sido em 2012, a denúncia só foi apresentada em 2020, porque o processo estava paralisado em inquérito em delegacia. Após correr